Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer essa sombra, que ela é meio roxinha. Pra isso, eu vou usar a minha paleta de sombras de 88 cores. Paleta neutra. Nela, ela tem um marrom com um fundo meio acinzentado, meio lilás, que eu achei bem interessante e que combinou muito bem com o iluminador da Vult. Esse daqui, a cor 11. Então, vamos começar, certo? Eu vou primeiro passar o potencializador de sombras. Use o da sua preferência. Vou espalhar aqui em toda a pálpebra. Móvel. Não precisa subir muito com ela, porque senão vai ficar difícil de esfumar depois, certo? Então vamos aqui, espalhe bem, pra depois não ficar marcada a sombra, pra não ficar manchada, certo? Com um pincel de depositar sombras, esse daqui é da Boticário, você pega uma sombra marrom. Se você for utilizar, né, a paleta de sombras Warm, sombras neutras. Essa aqui é a paleta de 88 cores e eu vou usar essa daqui, ó. Mas obviamente, né, se você não tiver essa paleta, você pode usar a sombra marrom que você preferir. Contanto que ela seja cintilante para combinar depois com o iluminador da Vult, que a gente vai passar por cima depois. Então, vamos lá. Vamos depositando o pigmento em toda a pálpebra móvel. Aqui. Pega mais. E aí eu vou subindo com ela. Só até o côncavo, que é essa partezinha que fica no fundo da pálpebra. Deixa eu ver aqui. Espalhe bem. E agora, com o pincel chanfrado é esse que tem esse ângulozinho aqui. E ele é meio chatinho também. Eu vou fazer esse Vzinho assim, externo. Com esse lápis é bem fácil de fazer. Você só marca aqui e puxa pra dentro. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí você vai puxando e vai ajeitando aqui até a altura que você quiser. Então é isso. Vamos agora esfumar um pouco essa sombra. Eu vou usar esse pincel de esfumar. Agora, com o mesmo pincel de esfumar, eu vou pegar essa sombra preta, meio metálica. Essa aqui do cantinho da paleta. E eu vou
colocar para dar profundidade bem no côncavo. Não precisa ser muito, acho que eu peguei muito. Um lencinho aqui de... Meu Deus. Com um pincel aqui, eu vou lhe dar uma limpadinha porque eu tenho a sensação que eu peguei muita sombra. Então, você deposita aqui e vai já dando uma esfumada. Bem aqui no côncavo. E aqui no cantinho externo também. Desse jeito assim. Assim. Então, vou dar uma limpada no pincel porque eu peguei muita sombra mesmo. E esfumando a sombra. E assim. Eu vou pegar outro pincel de esfumar um pouquinho mais limpo, para dar um acabamento legal. Como a sombra é muito pigmentada, ela acabou dando uma borradinha. Então, só foi pegar um pincel limpo e dar uma esfumada aqui. Assim. Vai ficar assim. Ok? Então, deixa eu subir um pouco com a cor. Aqui assim. Para igualar com o outro olho, certo? E deixar essa pontinha aqui do V mais pra cima. Eu vou pegar um pouquinho mais da sombra marrom, a mesma que eu usei, e vou subir um pouquinho com a sombra aqui, ó, pra dar uma igualada. Com outro olho. Pronto. Esfumando bem. Ok. Deixa eu dar uma limpadinha mais pra igualar aqui com o outro olho. Tá quase terminando. Agora, eu vou pegar a sombra da Vult, da linha iluminadora, tá? Na cor 11. Eu vou abrir aqui com bastante cuidado, porque essas sombras são terríveis para fazer sujeira. Essas embalagens são muito ruins, essas de rosquear, porque o pó é solto. Então, qualquer movimento, a sombra que sai do potinho já sai voando por aí. Então, ok, vou dar uma limpadinha no meu pincel de esfumar, porque eu vou usar ele para usar essa sombra iluminadora. Na falta da Vult, vocês podem usar, obviamente, uma sombra bem cintilante na tonalidade lilás, as que vocês tiverem, ok? Eu vou pegar da tampinha mesmo, porque essa sombra, assim, rende muito
E um pouquinho dela já dá um efeito muito bonito. Então, vou passando ela no centro aqui da pálpebra e um pouquinho só aqui no canto interno. Usei demais até. Aquele pouquinho já super pigmentou. Agora é a hora de esfumar. Esfumando, esfumando, esfumando. Movimentos circulares. Até essa sombra se fundir com aquela de tonalidade marrom que a gente usou anteriormente. Ui, morri aqui. Sim. Agora, com um pincel chanfrado, um pouquinho menor, eu vou pegar aquela sombra preta, a mesma que eu usei antes, e com um pincel levemente úmido, importante dizer, antes que eu esqueça. E aí eu vou passando pela linha dos cílios, aqui inferiormente. Até a metade dos olhos. Até a metade do olho. Ok? Aqui assim. Com o pincel chanfrado também, só que um pouquinho maior. Esse aqui é um pouquinho menorzinho que eu usei pra delinear o olho. Esse aqui é um pouquinho maior. Eu vou pegar a sombra preta, a mesma que eu usei para delimitar o côncavo, e vou agora juntar a parte que eu delineei o olho na parte inferior e vou juntar com a parte de cima da sombra, de modo a ficar uma coisa só. Vou unir aqui. Então, eu já passei aqui a sombra. Então, eu vou... Opa! Passando aqui. Assim. Calma, que eu ainda vou esfumar. Então, você uniu aqui e com o pincel de esfumar. Cadê o pincel de esfumar? Cadê o pincel de esfumar? Achei. Com o pincel de esfumar, eu vou passar um pouquinho do marrom, o mesmo marrom que eu usei antes, e vou bem pouquinho, e vou esfumar esse cantinho aqui. E assim. Um pouquinho mais de marrom. E esfume bem. Tirar um pouco do excesso aqui.
com um pincel lápis pequenininho. Aqui está. Deixa eu ver se eu guardei de volta. Ok. Aqui com pincel lápis de ponta bem fininha, você pega aquele mesmo marrom que a gente usou e vamos esfumar esse delineado aqui. Vamos esfumar. Se você tem olhos muito caídos, eu não recomendo tanto delinear tanto essa parte aqui de baixo do canto externo dos olhos, senão vai dar a impressão de olhos mais caídos ainda. Quando for assim, opte por esfumar e delinear e esfumar a linha inteira aqui dos olhos. Os meus olhos são um pouquinho caídos, é pouca coisa, então eu acho que não tem grandes problemas de eu fazer isso. Mas se você tem olhos muito caídos, eu não recomendo isso. Então eu esfumei aqui com marronzinho até metade do olho também, certo? Essa sombra aqui, um marrom bem clarinho, cintilante, eu vou com um pincel de esfumar, passar um pouquinho só, tirar o excesso, e vou passar bem aqui, olha, no finzinho aqui, ó, do esfumado. É um detalhe que é bem sutil, mas que vai ficar bonito depois com a sombra iluminadora, porque dá uma sensação de degradê. E aqui também, aqui, isso, aqui também. Eu vou tirar o excesso com um lencinho de papel. Aliás, sempre tem um lencinho de papel, cotonetes também. Eles ajudam muito na hora da maquiagem. É uma coisinha muito boba, mas que ajuda horrores. Pronto. 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 Então, agora eu vou delinear o olho. Eu vou usar esse lápis aqui da MAC. Ele é bem macio, bem gostoso de usar. Eu vou passar com ele um pouquinho mais grosso aqui no canto externo. Aqui. Ui. Pronto. E agora na linha d'água. Pronto. Pronto. Deixa eu fechar aqui.
potinho da sombra iluminadora, porque senão com certeza eu vou fazer sujeira. E agora, com um cotonetinho, esse eu já usei quando eu tava fazendo o outro olho, é só esfumar ele. Eu tiro o excesso e dou uma esfumadinha com o cotonete. Pronto. Agora, rímel. Vou usar o The Colossal da Maybelline. E enquanto seca, para depois eu passar a segunda camada, eu vou passar uma sombra iluminadora aqui abaixo da sobrancelha. Eu vou usar essa aqui da terceira fileira, mas como vocês podem ver, tem várias aqui que são bem parecidas aqui na paleta de sombras Warm. Vou passar com o dedo mesmo, depois eu dou uma esfumadinha. Ok? Dá uma espalhadinha aqui. E eu vou aproveitar também pra dar uma corrigida na sobrancelha. Eu vou pegar uma sombra marrom opaca. Essa daqui é da Avon. É uma sombra unitária, eu não sei se eles vendem ainda. Extremamente pigmentada, 100% opaca. E é muito boa ela. E eu uso pra fazer um pouquinho o preenchimento da sobrancelha. Eu vou pegar aqui um pincel lápis, bem pouquinho. Vou passar aqui nela, bem pouquinho para ficar com um aspecto bem natural, né? Aqui, assim. E eu vou dar mais esfumada também, com um pincel de esfumar. Aqui. Dá uma penteadinha de novo. Aqui. Aqui. Agora que já secou o rímel, eu vou passar uma segunda camada. Aqui assim, só vou dar uma ajeitada, uma consertada. Borrou. Ah, céu, aqui. Pronto. Tá bom. Bom, esse é o look. Nas bochechas, eu passei o blush da Avon, Marimekko para Avon. Esse daqui é
é a coleção Orquídea. Eu acho que não tem mais no catálogo. E ele é meio... ele tem essa florzinha aqui, mais vinho. E pó mosaico, né? Aí a gente espalha. Eu sempre passo um pouquinho mais assim o pincel no centro da flor pra ficar um pouquinho mais escuro. Então o blush fica com o aspecto final de um rosa, meio um pouquinho mais escuro. E eu usei a parte mais clara pra fazer, eu usei como iluminador aqui no contorno, no C, na ponte do nariz e aqui no queixo. O batom é da Vult, de novo, da linha Mate, cor 5, um dos meus batons favoritos. Então, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, deem um joinha. E se não gostarem, então voltem. Então é isso. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.